Questão número 6 de Química, FUVEST 2018. Uma questão típica de Físico-Química envolvendo o conceito de lei de Hess. Na lei de Hess, nós temos que determinar a entalpia de uma reação que desejamos, no caso, é a fotossíntese. Nessa reação, nós temos que usar como referência os reagentes e os produtos e manipular, modificar essas duas informações que nos foram dadas. Primeiramente, eu vou estabelecer como referência a glicose, C6H12O6, e perceba que ela se encontra como produto. Essa informação ela só está presente na primeira equação, e ela não está do lado certo, ela está do lado dos reagentes, o que indica para nós a primeira atitude, inverter a primeira equação. Eu vou copiar ela totalmente invertida, com os reagentes da maneira como eles se encontram nos seus coeficientes estequiométricos, para que a glicose fique de fato onde deve estar, como produto. Isso acarreta uma mudança também no ΔH, que passa agora a ser positivo 70 kJ por mol. Essa é a primeira manipulação. Perceba que agora nós temos a glicose do lado certo, do lado direito. Agora, note que nós não temos muito o que fazer a não ser pensar neste composto. Esse composto ele não está presente na reação. Eu não posso grifá-lo, mas existe CO2 e água. CO2 e água são reagentes, principalmente o CO2, pois é a base para a reação da fotossíntese. Eu vou usar como referência esses dois componentes, então, que estão como produtos e não reagentes. Perceba que, novamente, eu preciso inverter a equação. Vamos inverter, colocando 2 mols de CO2, 3 mols de H2O, produzindo C2H5OH mais 3O2. Como nós invertemos o ΔH, também precisa ser invertido, 1235 kJ por mol. Eu fiz dessa maneira para você perceber outro detalhe. Existe um intermediário nessa história, que, como eu mencionei, que não precisa e não deve estar presente. Seria muito importante se nós pudéssemos cancelar esses dois caras, que é o etanol. Para isso, é importante notar que nós temos que multiplicar por 2 toda a segunda equação, o que vai alterar os seus coeficientes estequiométricos. Aqui passa então a ser 4, aqui passará a ser 6, nós teremos 2 moléculas de etanol e aqui 6 de oxigênio. Com isso, nós também somos obrigados a multiplicar por 2 esse valor em ΔH. Com isso, perceba que a quantidade de todos os reagentes e produtos que nós precisamos se encontra no valor estequiométrico. Sempre, se possível e tiver tempo, faça esse arranjo para ficar mais certo de que está caminhando corretamente. Eu vou somar aqui as substâncias em comum. Temos 6 CO2, 6 H2O, produzindo C6H12O6 e 6 moléculas de oxigênio. Perceba que o intermediário foi cancelado como era necessário. Com isso, nós caímos na conta que resulta na resposta: 70 kJ por mol, mais o dobro de 1235, seria 2470. Conclusão, nós temos um valor final de ΔH equivalente a 2540 kJ por mol, inclusive positivo. Com a manipulação feita calmamente, você consegue identificar as contas necessárias no ΔH.